Dama Rosângela Janja Lula da Silva foi literalmente convidada a se retirar do programa de noite, apresentado por Danilo Gentili, após uma série de declarações consideradas ofensivas e desrespeitosas com o povo brasileiro. O episódio, que foi ao ar na madrugada desta terça-feira, rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, gerando uma onda de indignação que se espalhou por todo o país. A polêmica começou quando Janja, que havia sido convidada para esclarecer questões relacionadas aos seus gastos públicos exorbitantes, mesmo não ocupando cargo oficial no governo, adotou uma postura debochada e arrogante ao ser questionada sobre a origem e destinação dos recursos utilizados em suas viagens internacionais, eventos sociais e atividades que, segundo críticos, não possuem justificativa oficial clara. O que deveria ser uma entrevista esclarecedora rapidamente se transformou em um confronto direto entre a primeira-dama e tanto o apresentador quanto o público presente no estúdio. Danilo Gentili, conhecido por seu estilo direto e por não hesitar em fazer perguntas incômodas, iniciou a entrevista de forma cordial, explicando que o objetivo era oferecer um espaço para que Janja pudesse se posicionar sobre as críticas que vinha recebendo. "Estamos aqui para ouvir sua versão dos fatos", disse o apresentador. "O povo brasileiro tem o direito de entender como funciona essa questão dos gastos da primeira-dama, já que não existe um orçamento específico para esse tipo de atividade." No entanto, desde os primeiros minutos da entrevista, ficou evidente que Janja não estava disposta a fornecer explicações satisfatórias. Quando questionada sobre uma viagem recente à Europa, cujos custos foram estimados em centenas de milhares de reais, a primeira-dama respondeu com um sorriso sarcástico: "Olha, eu não tenho que dar satisfação para todo mundo sobre onde eu vou e como eu vou. Existe um protocolo, existem questões diplomáticas envolvidas que vocês não entendem." A resposta imediata causou um murmúrio no estúdio, mas foi apenas o início de uma série de declarações que culminariam na expulsão da convidada. Gentili, mantendo a compostura profissional, insistiu na questão. "Mas, senhora primeira-dama, estamos falando de dinheiro público. O povo brasileiro está passando por dificuldades, há filas nos hospitais, problemas na educação e existe uma preocupação legítima sobre como esses recursos estão sendo utilizados." Foi neste momento que Janja cometeu o erro que marcaria definitivamente sua participação no programa. Com uma expressão de desdém visível, ela se recostou na cadeira e proferiu as palavras que causariam sua expulsão. "Escuta aqui, Danilo, e vocês aí da plateia também. Eu não sou responsável pelos problemas do povo brasileiro. Se tem gente passando dificuldade, se tem hospital sem médico, se tem escola sem estrutura, isso não é problema meu para resolver. Eu tenho minhas funções, minha agenda, e vocês não têm que ficar me cobrando como se eu fosse prefeita ou governadora de vocês." O silêncio que se seguiu no estúdio foi ensurdecedor. A plateia, composta por brasileiros comuns, de diferentes classes sociais, permaneceu em choque por alguns segundos antes de começar a manifestar sua indignação através de vaias e gritos de protesto. Gentili, visivelmente incomodado com a declaração, tentou dar uma nova oportunidade para que Janja reformulasse sua fala. "Senhora primeira-dama, a senhora não acha que essas palavras foram um pouco inadequadas? Afinal, a senhora representa o país ao lado do presidente." Mas Janja, longe de recuar, dobrou a aposta em sua postura arrogante. "Inadequadas? Eu disse apenas a verdade. Vocês querem que eu finja que sou a salvadora da pátria? Querem que eu minta dizendo que vou resolver todos os problemas do Brasil? Eu não vou fazer esse teatrinho populista, não. Se vocês estão insatisfeitos com alguma coisa, reclamem com quem tem obrigação de resolver, não comigo." O silêncio no estúdio foi ensurdecedor. A plateia, composta por brasileiros de diferentes classes sociais, permaneceu em choque por alguns segundos antes de começar a manifestar sua indignação através de vaias e gritos de protesto. Gentili, visivelmente incomodado com a declaração, tentou dar uma nova oportunidade para que Janja reformulasse sua fala. "Senhora primeira-dama, a senhora não acha que essas palavras foram um pouco inadequadas? Afinal, a senhora representa o país ao lado do presidente." Mas Janja, longe de recuar, dobrou a aposta em sua postura arrogante. "Inadequadas? Eu disse apenas a verdade. Vocês querem que eu finja que sou a salvadora da pátria? Querem que eu minta dizendo que vou resolver todos os problemas do Brasil? Eu não vou fazer esse teatrinho populista, não. Se vocês estão insatisfeitos com alguma coisa, reclamem com quem tem obrigação de resolver, não comigo." A situação no estúdio começou a ficar insustentável. Parte da plateia se levantou, demonstrando indignação com as declarações da primeira-dama. Alguns telespectadores gritavam "vergonha" e "respeito", enquanto outros pediam que ela se retirasse. Gentili, visivelmente incomodado com a situação e que estava saindo de controle, tentou mais uma vez conduzir a entrevista para um caminho mais construtivo. "Senhora Janja, vamos tentar entender melhor sua posição. Quando falamos de gastos públicos relacionados à primeira-dama, não estamos questionando sua pessoa, mas sim a transparência no uso dos recursos. Seria possível explicar, por exemplo, por que uma viagem sua custou mais do que o orçamento anual de algumas cidades pequenas do interior?"
A pergunta, formulada de maneira respeitosa e técnica, deveria ter sido uma oportunidade para que Janja esclarecesse os mal-entendidos e reconquistar a simpatia do público. Mas Janja, completamente descontrolada e aparentemente inconsciente da gravidade de suas declarações, resolveu atacar diretamente o público presente no estúdio. Olha só, vocês querem mesmo que eu explique cada centavo que eu gasto? Vocês acham que eu tenho obrigação de vir aqui prestar contas para cada um de vocês? Eu não devo satisfação para essa gente, não. Vocês elegeram meu marido, não me elegeram. Eu faço o que eu quero, vou onde eu quero, gasto o que eu preciso gastar e ponto final. O termo essa gente, usado de forma claramente depreciativa para se referir ao povo brasileiro, foi a gota d'água. A plateia explodiu em protestos, com pessoas se levantando, gritando e exigindo respeito. Alguns espectadores começaram a se dirigir em direção ao palco, obrigando a segurança do programa a intervir. O clima no estúdio se tornou absolutamente insustentável. Foi neste momento que Danilo Gentili tomou uma decisão inédita em sua carreira. Levantando-se de sua cadeira, com uma expressão séria que contrastava com seu habitual tom humorístico, o apresentador se dirigiu diretamente à primeira-dama. Senhora Janja, eu preciso pedir que a senhora se retire do programa. O estúdio ficou em silêncio absoluto. Janja, aparentemente surpresa com a determinação do apresentador, perguntou: como assim me retirar? Você está me expulsando? Gentili, mantendo a firmeza, mas sem perder a elegância, respondeu: senhora primeira-dama, este programa sempre foi um espaço de diálogo respeitoso, mesmo quando tratamos de temas polêmicos. A senhora tem o direito de defender suas posições, mas não tem o direito de desrespeitar o povo brasileiro desta forma. As pessoas que estão aqui na plateia são cidadãos honestos, trabalhadores, que merecem respeito. O mesmo vale para nossos telespectadores em casa. Janja, visivelmente irritada, tentou reverter a situação. Então é isso? Vocês não conseguem aceitar uma mulher forte e independente? É machismo? É porque eu sou esposa do Lula? Gentili, mais uma vez, demonstrou maturidade e equilíbrio em sua resposta. Senhora primeira-dama, isso não tem nada a ver com gênero, política ou com quem a senhora é casada. Tem a ver com um respeito básico ao povo brasileiro. Qualquer pessoa, independente de seu sexo, idade, posição política ou cargo que ocupe, será convidada a se retirar se desrespeitar nosso público da mesma forma que a senhora fez. Diante da firmeza do apresentador e da evidente hostilidade da plateia, Janja não teve outra alternativa senão aceitar a expulsão. Levantando-se da cadeira com movimentos bruscos, ela murmurou algumas palavras inaudíveis, pegou sua bolsa e se dirigiu à saída do estúdio acompanhada por sua equipe de segurança. Antes de sair completamente, ela ainda tentou uma última provocação, gritando para as câmeras: vocês vão se arrepender disso, vocês não sabem com quem estão mexendo. Mas suas palavras foram praticamente abafadas pelos aplausos da plateia que celebrava a decisão do apresentador. Após a saída de Janja, Gentili precisou de alguns minutos para acalmar o público e reorganizar o programa. Quando finalmente conseguiu retomar o controle da situação, ele fez um breve pronunciamento que se tornaria viral nas redes sociais. Pessoal, eu peço desculpas a todos vocês, tanto para quem está aqui no estúdio quanto para quem está em casa, pelo que acabaram de presenciar. Este programa sempre foi e sempre será um espaço de respeito ao povo brasileiro. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de tratar vocês com desprezo, independente do cargo que ocupe. O apresentador continuou: eu sei que muitos de vocês enfrentam dificuldades no dia a dia, que trabalham duro para sustentar suas famílias, que se esforçam para construir um país melhor. Vocês merecem respeito, merecem transparência, merecem explicações sobre como o dinheiro público é usado. E mais do que isso, vocês merecem ser tratados com a dignidade que todo ser humano merece. A plateia respondeu com uma ovação que durou vários minutos. Muitas pessoas no estúdio estavam visivelmente emocionadas, algumas até chorando. Uma senhora na primeira fileira gritou: obrigado, Danilo, obrigado por defender a gente. Outros espectadores completavam: é isso aí, respeito ao povo brasileiro. O apresentador aproveitou o momento para fazer uma reflexão mais ampla sobre o episódio. Gente, o que aconteceu aqui hoje não é sobre política, não é sobre direita ou esquerda, não é sobre gostar ou não gostar do governo atual, é sobre algo muito mais básico e fundamental, é sobre respeito humano, é sobre a obrigação que qualquer pessoa que utiliza recursos públicos tem de prestar contas de forma transparente e respeitosa. Quando alguém usa dinheiro público, esse alguém está usando o dinheiro de vocês. O dinheiro que sai do bolso do trabalhador, do aposentado, do pequeno empresário, é o dinheiro que poderia estar sendo usado para melhorar hospitais, escolas, segurança pública. Por isso,
Explicações não são favor, são obrigação. E respeito não é cortesia, é direito. Durante o resto do programa, Gentili recebeu dezenas de ligações de telespectadores que queriam expressar sua indignação com as declarações de Janja e seu apoio à atitude do apresentador. Uma das ligações mais emocionantes veio de uma enfermeira de um hospital público. Danilo, eu trabalho em um hospital que não tem nem gases suficiente para atender os pacientes. Quando eu ouço alguém falando que não tem obrigação de nenhuma de se preocupar com os problemas do povo, enquanto gasta em uma viagem o que manteria nosso hospital funcionando por meses, meu coração se aperta. Obrigado, Danilo, por não aceitar esse desrespeito. Outra ligação marcante foi de um professor de escola pública. Danilo, eu dou aula em uma escola onde falta tudo. Falta papel, falta lápis, falta até carteira para os alunos sentarem. E tem gente gastando em uma única viagem o que resolveria os problemas da minha escola inteira. Pior ainda é ouvir que essa pessoa acha que não tem obrigação nenhuma com o povo. Que tipo de exemplo é esse? As reações nas redes sociais foram ainda mais intensas. Minutos após o episódio ir ao ar, as hashtags Janja expulsa, respeito ao povo e Danilo correto começaram a figurar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Milhares de pessoas compartilharam trechos do programa, expressando sua indignação com as declarações da primeira-dama e elogiando a postura do apresentador. Um dos comentários mais compartilhados dizia: "Finalmente alguém teve coragem de colocar limites. Não importa quem você é, ninguém tem o direito de desrespeitar o povo brasileiro desta forma. Parabéns, Danilo Gentili, por defender nossa dignidade." Outro post viral observava: "Janja mostrou sua verdadeira face hoje. Ela realmente acha que é superior ao povo brasileiro, que pode gastar nosso dinheiro sem dar satisfação e ainda por cima nos tratar com desprezo? Que vergonha para o país." Políticos de diferentes partidos também se manifestaram sobre o episódio. Alguns deputados da oposição aproveitaram para criticar o que chamaram de arrogância do governo, enquanto outros defenderam que o episódio demonstrava a necessidade de maior transparência nos gastos da primeira-dama. Mesmo alguns aliados do governo demonstraram constrangimento com as declarações, reconhecendo que elas foram inadequadas e prejudiciais à imagem da administração. O episódio também gerou debate entre especialistas em comunicação política e comportamento público. Muitos ressaltaram que, independente de posições políticas, figuras públicas têm a obrigação de manter um nível mínimo de respeito ao tratarem com cidadãos, especialmente quando estão utilizando recursos públicos. A postura de Janja foi classificada por muitos como um exemplo clássico de como não se comportar em situações de prestação de contas. Alguns analistas políticos apontaram que o episódio poderia ter consequências significativas para a imagem do governo, especialmente considerando que a primeira-dama é frequentemente vista como uma extensão da figura presidencial. A forma como ela tratou o povo brasileiro durante a entrevista foi interpretada por muitos como um reflexo da postura da administração em relação aos cidadãos comuns. Nos dias seguintes ao episódio, diversos programas jornalísticos e de opinião dedicaram espaços significativos para analisar o ocorrido. O consenso entre comentaristas de diferentes espectros políticos foi de que Janja havia cometido um erro grave de comunicação e postura, independente de questões ideológicas ou partidárias. A repercussão internacional também foi significativa. Veículos de comunicação de outros países noticiaram o episódio como um exemplo de tensão entre autoridades e população no Brasil. Alguns meios internacionais destacaram a postura do apresentador como um exemplo de como a mídia pode exercer seu papel de fiscalização de forma respeitosa, mas firme. O próprio Danilo Gentili, nos dias seguintes, recebeu centenas de mensagens de apoio de colegas do meio artístico, jornalistas e personalidades públicas. Muitos elogiaram sua capacidade de manter a elegância e o profissionalismo, mesmo diante de uma situação tão tensa e desafiadora. Em entrevistas posteriores, Gentili reafirmou sua posição. "Eu fiz o que qualquer pessoa decente faria. Quando alguém desrespeita o povo brasileiro na minha frente, eu não posso fingir que não vi. O programa é nosso, mas o estúdio pertence ao povo. As câmeras transmitem para o povo e eu tenho uma responsabilidade com essas pessoas." O apresentador também destacou que sua atitude não tinha motivação política. "Eu expulsaria qualquer pessoa que tratasse nosso público desta forma, não importa se fosse primeira-dama, ministro, governador ou qualquer outra autoridade. Respeito ao povo brasileiro não é questão política, é questão de caráter." O episódio serviu como um marco na discussão sobre os limites do comportamento de figuras públicas e a necessidade de prestação de contas transparente sobre o uso de recursos públicos. Muitos cidadãos se sentiram representados pela atitude do apresentador, que foi visto como alguém que não se intimidou diante do poder e defendeu a dignidade do povo comum. A partir desse episódio, aumentaram as pressões para que sejam criados mecanismos mais rígidos de controle e transparência sobre os gastos relacionados à primeira-dama, incluindo a publicação detalhada de todas as despesas e sua justificativa. Muitos argumentam que, se recursos públicos estão sendo utilizados, a sociedade tem o direito de saber exatamente como e por que esses recursos são gastos. O episódio do De Noite ficará marcado na história da televisão brasileira como um exemplo de como o jornalismo e o entretenimento podem exercer sua função social de fiscalização e defesa dos direitos do cidadão.
A coragem de Danilo Gentili em expulsar uma autoridade que desrespeitou seu público demonstrou que, em uma democracia, ninguém está acima do respeito básico que se deve ao povo. Para Janja, o episódio representou um dos momentos mais constrangedores de sua vida pública, expondo uma postura arrogante e elitista que contrasta drasticamente com o discurso oficial do governo sobre proximidade com o povo. Suas declarações ficaram registradas como um exemplo de como não se comportar quando se ocupa uma posição de destaque na vida pública nacional. O caso continua repercutindo e provavelmente será lembrado como um divisor de águas na relação entre autoridades públicas e sociedade, reforçando a ideia de que, em uma democracia, o respeito ao povo não é opcional, mas fundamental para a legitimidade de qualquer governo. Em uma das noites mais tensas da televisão brasileira, a primeira-dama Rosângela... Pois é, galera, chegamos aí ao fim de mais um vídeo aqui no nosso canal. Deixa nos comentários aí o que você achou desse episódio aí do Danilo Gentili entrevistando a primeira-dama aí do Brasil. Beleza? Um forte abraço a todos, a gente se encontra aí no nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.